Oi, gente. Oi, professora Aline. Eu tô aqui para explicar o potencial de ação. Primeiramente, eu vou apresentar as discentes, que são Giovana Janaína de Lima Campos, Gisele Costa Simões de Lima, Isabela Ramos, Júlia Anderotti Teixeira, Letícia Faldoni Skerman e Lia Beatriz Pavan Venâncio. Eu vou começar explicando o potencial de membrana, que é a diferença de voltagem que existe na membrana plasmática devido a um leve excesso de íons positivos em um lado da membrana, que é o meio extracelular, e de íons negativos no outro lado, que é o meio intracelular. Todas as células vivas do organismo apresentam uma diferença de potencial elétrico através da membrana, sendo menos 60 o mais comum nas células animais. A movimentação de íons para dentro e para fora da célula gera um desequilíbrio de cargas entre o líquido intracelular, composto por citosol e organelas, e o líquido extracelular, composto por plasma e o líquido intersticial. E dessa forma, cria-se uma diferença de potencial elétrico através da membrana. A bomba de sódio e potássio ATPase mantém a diferença de sódio e potássio nos meios intra e extracelular. E além dessas informações, o potencial de membrana de repouso é o potencial de membrana em condições de equilíbrio, em que não há fluxo líquido de íons. Aqui podemos ver o sódio entrando na célula pelo canal de sódio. E aqui o potássio saindo pelo canal de potássio. Vamos falar agora sobre a bomba de sódio e potássio ATPase, que ela consiste numa proteína transmembrânica que utiliza a energia proveniente da hidrólise de ATP em ADP para transportar íons de sódio e potássio. É considerada um tipo de transporte ativo, pois é feita contra o gradiente de concentração e está presente em todas as células do corpo. O potencial de ação pode ser caracterizado em variações rápidas do potencial de membrana de células excitáveis, como, por exemplo, neurônios e células musculares, que são capazes de gerar impulsos eletroquímicos em suas membranas. O potencial de ação serve para estimular a contração muscular, estimular a liberação de neurotransmissores e estimular a secreção de outras substâncias por células neurais. O potencial de ação é composto de duas condutâncias, o sódio e o potássio. A condutância ao potássio ajuda na repolarização do potencial de ação, que se inicia quando o estímulo promove a abertura dos canais iônicos dependentes de voltagem. Por existir uma diferença de potencial na membrana celular, a membrana se encontra polarizada. Portanto, se o potencial da membrana se torna mais negativo do que no potencial de repouso, a membrana estará hiperpolarizada. Já se o potencial da membrana se torna mais positivo do que no potencial de repouso, a membrana estará despolarizada. Portanto, o potencial de ação é uma despolarização rápida, ou seja, é um aumento do sódio no meio intracelular e substancial da membrana do neurônio. O limiar de despolarização é a despolarização mínima para que seja gerado um potencial de ação. E o princípio do tudo ou nada é toda vez que a despolarização ultrapassar o limiar, haverá um potencial de ação. Apresentando duas células. Na primeira, temos uma célula polarizada, já que o meio extracelular está mais positivo do que o meio intracelular, devido à presença de potássio dentro da célula e sódio fora. Já a segunda célula está despolarizada, uma vez que o meio extracelular está mais negativo do que o meio intracelular, caracterizado pela presença de potássio fora da célula e sódio dentro. Bom, então agora eu vou começar a explicar sobre as etapas do potencial de ação. Então, com base nesse gráfico, em menos 70, a membrana está em repouso. Isso significa que o meio intracelular dela é muito mais eletronegativo do que o meio extracelular. Dessa forma, ocorre a entrada sempre de 2 potássios para a saída de 3 sódios. Porém, quando a célula atinge um limiar, ocorre um estímulo despolarizante, abrindo os canais de sódio e invertendo o potencial da membrana, deixando mais positivo dentro da célula em relação ao seu meio externo. E como a entrada de sódio é muito mais rápida do que de potássio, a célula começa a se despolarizar muito rápido, se tornando muito positiva. Mas ao mesmo tempo que os canais precisam atingir um potencial específico para eles se abrirem, eles se fecham em um potencial específico. Então, quando atinge mais ou menos no 30,
eles se fecham visto que a célula está muito positiva. Assim, a partir do momento que eles se fecham, os canais de potássio se abrem, liberando os potássios para o meio externo e repolarizando a célula. E quando a célula começa a liberar esses potássios ao meio, ocorre a hiperpolarização, que é um estado que a membrana ela vai estar muito eletronegativa em relação ao meio. Bom, após a hiperpolarização, a célula retorna à sua permeabilidade iônica de repouso e o potencial da membrana retorna a menos 70. Aqui está as referências e é isso. Obrigada e até mais.